Imagine a sensação de ser rejeitado pelo seu próprio time de coração. A tristeza, o ódio, a amargura. Zidane passou por tudo isso e ainda ouviu que era lento demais. Naquele momento, passou a duvidar de sua própria capacidade. Muito novo e inexperiente, estava passando por uma fase horrível. Ele teria que escolher entre aceitar o que ouviu e ver a sua carreira desmoronar, ou provar que estavam completamente errados e superar suas dificuldades. E ele preferiu reaproveitar toda a sua raiva e tomar um caminho totalmente diferente. Tudo mudaria dali em diante. Seja bem-vindo à história de um jogador que era brilhante desde cedo, mas que acumulou diversos fracassos por ser absolutamente tímido. Precisou enfrentá-la de frente para conseguir o que queria. E para isso, teve uma grande mão no meio do caminho. E essa o levaria ao topo do futebol mundial, a ser o maior carrasco brasileiro e de muitos outros. Conheça a história de um dos maiores auges do futebol. Conheça Zinedine Zidane. Em sua época de infância, Zizou, ou Yazid, como era chamado nessa época, tinha seus pais como seu maior pilar, alicerce, a sua maior segurança. Só que houve uma pessoa que viria a se tornar tão importante quanto eles em sua vida. E foi o Robert Centenerro, pois era seu professor na escolinha, Septembre de Valão. Seu apreço pelo garoto era tão grande que o levava pessoalmente para a escolinha. E o Yazid valorizava muito isso. Ele fez tudo por mim. Ele me levava para os treinos, até me dava dinheiro para que eu pudesse comprar comida nos finais de semana. Era como um pai para mim. Centenerro era um dos poucos capazes de valorizar o talento do garoto, mas lutava para ajudá-lo com algo que julgava prejudicial ao seu futuro: a vergonha. Ele era extremamente tímido e introvertido. E o outro problema, se alguém tocasse em seu ponto fraco, explodia de raiva de maneira incontrolável. Ninguém conseguia pará-lo. E isso era um grande problema. Seus pais não confiavam muito no seu futuro no futebol e, com tantos problemas comportamentais, suas chances eram mínimas. Centenerro estava tentando convencer o garoto a participar de um torneio que foi organizado pelo Cannes, mas só de pensar em ter que lidar com tantas pessoas, ter que falar com aqueles adultos, já sentia aquele frio na barriga. Depois de muita conversa, conseguiu convencê-lo. Afinal, seu maior sonho era se tornar jogador de futebol profissional, mas para isso teria que ultrapassar barreiras, e essa era a oportunidade não só de Yazid, mas de diversos jovens que também possuíam o mesmo desejo. Mal sabia ele que conheceria o Monsieur Varro, alguém que o levaria para o topo. Mas escute com atenção. Ele estava empolgado, apesar de todo o nervosismo. Era a chance de mostrar um pouco do que era capaz, mas o destino resolveu testá-lo. Quando chegou o jogo-treino, ficou no banco de reserva. Sua decepção era visível em seu rosto. Observava seus companheiros aproveitando suas oportunidades da melhor maneira possível. Ele tinha ciência de que havia um olheiro importante observando os talentos naquela partida. Era sua grande chance. Até que, durante a partida, um garoto que jogava em sua posição sofreu uma lesão gravíssima. O hospital foi o seu destino. Eis que surgiu a oportunidade de Yazid. Era sua hora. Ele sentia aquela ansiedade e a pressão. Bastava fazer o que sempre fazia nos treinos. E ele fez. Ninguém conseguia compreender de tão diferente que ele era. Sua habilidade e visão de jogo era totalmente além do normal. Todos os olhos estavam voltados a ele. No entanto, os olhos que ele realmente queria que o vissem já não estavam mais na arquibancada. O olheiro não estava lá para testemunhar tudo aquilo, pois havia se comprometido a levar ao hospital aquele garoto que havia quebrado o pulso. Além disso, seu futebol não agradou os treinadores do Cannes. Ele foi reprovado no teste. Foi o tempo necessário para que as expectativas de Yazid fossem correspondidas. Ele insistiu em diversas oportunidades, passando por peneiras, torneios e inúmeros jogos-treinos. Mas naquele dia, finalmente alguém entenderia o seu jogo. Monsieur Varro, então, decidiu mais uma vez observar o torneio organizado pelo Cannes, motivado por uma ligação que falava de um possível grande talento, e ele queria vê-lo pessoalmente. Quando chegou o dia, o olheiro avaliou vários jogadores em busca do atleta que havia recebido tantos elogios, mas não era o Yazid que haviam recomendado. Ele havia começado o jogo como titular do time, e quando se deparou com o que aquele garoto estava fazendo no campo, simplesmente deixou outro garoto completamente de lado. Ficou encantado com Yazid. Nesse momento,
ele sabia que havia encontrado uma grande joia. Ele disse uma frase que resumiria tudo que eu tô falando aqui. Ele tinha mãos onde os pés deveriam estar. E não conseguia entender como não havia observado há 2 anos atrás. Foi então que ao lado dele estava o pai do garoto, que havia quebrado o pulso, e disse: ele substituiu meu filho em que você ajudou a levar ao hospital. Por isso não o viu jogar. O nome dele é Yazid. E esse foi o começo da relação que mudaria sua vida para sempre. Mas será que as coisas ficaram mais fáceis dali em diante? Conforme o andar da carruagem, Varro agia sorrateiramente. Ele falava maravilhas do garoto para o diretor do Cannes, o Jean-Claude Elinor, que resolveu ver o garoto atuando e percebeu que estavam cegos esse tempo todo. Conforme explicava suas qualidades, sua visão foi abrindo cada vez mais. Determinado em levar o garoto para o clube, ele tinha um problema. Os pais de Yazid. Eles não aceitavam, em hipótese alguma, ter o seu filho longe de casa. Era um sacrifício. Só que era um sonho que estava em jogo. Um sonho que poderia transformar a vida de toda a sua família. Mas o Elinor tinha uma carta na manga. O diretor não ofereceu apenas um quarto, mas um quarto de sua própria casa. Ainda assim, seus pais estavam relutantes. Só que uma coisa os fizeram aceitar. Foi quando Yazid disse: eu vou ir. Assim que chegou à cidade no sul da França, sentiu-se imediatamente em casa. Tinha um quarto só para ele, que antes pertencia ao filho de Elinor, que estava no exército naquele momento. Só que surgiu um problema, e era o seu forte temperamento. Ele não conseguia se controlar e logo se viu em uma situação complicada. Foi expulso por agredir um adversário com um soco que até mesmo as pessoas em sua volta perceberam a gravidade só de ouvir o som do impacto. Foi difícil, perturbador e complicado de processar. O Elinor disse que precisava conversar com ele, mas na verdade foi um grande sermão. Essa é a maldição do jogador talentoso. Você terá que aprender a ignorar as palavras deles, ou passará o resto da sua vida no banco, assistindo os outros jogar. Essa era uma lição que Yazid teria que levar por toda a sua carreira. Foi como um dos treinadores diria: Yazid era um exemplo. Ele mal falava, sempre ouvia e depois agia. Por volta dessa mesma época, ele foi convocado para a seleção sub-17 da França pela primeira vez. Mas mesmo assim, confundiram seu nome com o de outra pessoa e enviaram uma carta endereçada a Zinedine Zidane. Zidane estava apresentando um espetáculo sempre que a bola chegava em seus pés. Em consequência de seu trabalho, colheria esses frutos. Parecia ter superado seus problemas comportamentais. Nesse momento, era um novo ser. Seu caminho parecia correto e tinha direção a algo grandioso. Monsieur Varro conseguiu uma conexão com uma pessoa muito importante dentro do Cannes, o diretor de futebol profissional. E sem perder muito tempo, o convidou para que acompanhasse um dos treinos de Zidane. O gerente não queria, mas acabou concordando em vê-lo por apenas 5 minutos. Assim que se sentaram para assistir, começaram a ver os detalhes. A forma como ele dominava a bola, seus passes, seus movimentos habilidosos incríveis. Parecia controlar o tempo. Para ele, tudo acontecia lentamente, como se estivesse usando o tempo a seu favor. O que deveria ser apenas 5 minutos de observação se estendeu para 15, para 20, para 30 minutos. Seus olhos estavam vidrados. Não queria piscar e perder algo brilhante. A atuação dele foi tão impressionante que o diretor já havia tomado a sua decisão. Zidane subiria ao time profissional. Logo quando fez sua primeira aparição, recebeu 5.000 euros. Era muito dinheiro para ele. Até porque não chegava nem perto de receber tudo aquilo por mês. Era 5 ou 6 vezes mais dinheiro do que eu tinha na minha conta. Então pensei, dessa vez vou comprar algo legal. Então fui na loja da Levi's e comprei uma calça nova. O resto eu enviei para minha mãe. Fora de campo, fez o que tinha que fazer, enquanto dentro dele, idem. Ajudou o Cannes a fazer a melhor campanha da sua história. E ele era de longe o verdadeiro protagonista. Para você ter uma ideia, seu primeiro gol marcado, o primeiro de sua carreira, foi nomeado o gol do ano. Esse gol também garantiu um Renault Clio vermelho, presenteado pelo presidente do Cannes. Esse carro veio na hora certa. Ele utilizava o meio de transporte público para chegar aos treinos todos os dias. Cannes surpreendentemente conseguiu ficar em 4º lugar na liga após 44 anos e se classificou para a Copa da UEFA,
que é equivalente à Champions League de hoje em dia, e acabou chamando a atenção do Olympique de Marseille, o time que Zizou torcia em sua infância. Só que com a possibilidade, ele já ficou bastante empolgado. Era um time que estava disputando para ganhar tudo que tinha à sua disposição. Era o palco perfeito para crescer. Só que Zidane estava cumprindo o serviço militar obrigatório e só seria liberado após o Natal, o que levou o Marseille esperar por isso. Nesse meio tempo, a performance do time caiu como um todo e ainda foram eliminados da Copa da UEFA. E como se não bastasse, sofreu uma lesão e estava em total recuperação. Viu seu sonho de jogar no seu time de coração ir por água abaixo. Viu de maneira que jamais acreditaria. Isso porque a equipe técnica do Marseille achava que ele era lento demais para jogar no time deles. Semanas depois, ganharam a Copa da UEFA, enquanto o Zizou estava a caminho do rebaixamento. Se isso acontecesse, sua carreira iria para o anonimato. O clube estava passando por muitas dificuldades financeiras e as chances de não retornar à elite na temporada seguinte eram grandes. Só que um time salvaria a carreira inteira de Zidane: o Bordeaux. O dirigente do Bordeaux tentou contratar alguns jogadores do Cannes para reforçar o time. Negociação ali, negociação aqui, colocaram o nome do Zidane à mesa. E foi aí que a coisa começou a esquentar. O técnico Roland Kobbes queria muito contar com esse jogador. E quando ouviu seu nome, começou a soar gelado. Sua boca secou e tanto os seus pés quanto as suas mãos estavam contraídas e firmadas. Ele estava contando com todos os santos que ele conhecia, torcendo para que o presidente aceitasse o jogador. Ele olhou para o presidente e só de ver o seu rosto já sabia que ele não aceitaria o Zidane. Foi então que ele pisou no pé do presidente, que instantaneamente entendeu e aceitou comprá-lo por apenas 3 milhões de francos. Naquele momento não era o que o Zidane esperava para sua carreira. Estava muito abaixo das expectativas, mas mesmo assim se manteve jogando na elite e o time era muito bom. No vestiário, teve a sorte de se dar bem logo de cara com 2 jogadores, o Dugarry e o Vicente Lizarazu. Ambos foram fundamentais dali em diante, e eles o ajudariam em seu crescimento como jogador e também como homem. O Bordeaux era o que eu precisava naquele momento, não apenas em termos de futebol, mas em minha vida. Lá, de forma ou outra, me tornei um homem. Na reta final da primeira temporada pelo Bordeaux, Zidane voltou a ter a sua estrela brilhando novamente, levando o time para a Copa da UEFA, novamente na 4ª colocação da liga. Ele foi o artilheiro do time com 10 gols. Só que no ano seguinte, em puro descontrole, ele socou o desalinho. Zidane tinha um grande sonho, na verdade, o seu maior sonho de todos, além do futebol. Ele conseguiu construir uma família, mesmo muito novo, aquilo era tudo para ele. Seu motivo para continuar seguindo em frente era o seu maior desejo participar ativamente na educação deles desde cedo. Ele podia imaginar claramente jogando futebol nos fundos de sua casa com eles. Só que apesar desse momento, dessa faceta do francês, quando pisava no seu calo, era confusão na certa. Seu pavio curto fez com que ficasse suspenso por 2 jogos pelo comitê disciplinar da Federação Francesa de Futebol. Apesar disso, não houve sequer tempo de criticar ou crucificar o jogador. Isso porque se redimiu fazendo um gol contra o Oliver Kahn. Conseguiu ajudar o Bordeaux a repetir o 4º lugar da liga. Após mais um ano brilhante, recebeu o prêmio de jovem da liga, mas logo em seguida teve uma das suas maiores felicidades de sua vida: a convocação para a seleção principal da França. Já sua estreia foi de cinema. A França não passava por um bom momento, era uma época de transição, então não se esperava muito da equipe. Tanto é que naquele momento estava tomando 2-0 da República Tcheca. Sem nada a perder, ele ouviu uma ordem: ele entraria. Nem passava em sua cabeça o que aconteceria. Assim que entrou no jogo, comandou o meio-campo. Parecia que tornava o jogo mais fácil aos seus companheiros. E logo, não demorou muito para que ele fizesse o seu primeiro gol. Ele sentia que dava para empatar o jogo, e isso contagiou a todos. Dito e feito. 5 minutos depois, ele foi à loucura quando marcou o segundo gol, o gol de empate, o gol que fizeram todos no banco não terem dúvidas. Eles finalmente encontraram o seu camisa 10. Sem deixar a peteca cair, fez mais uma temporada brilhante pelo Bordeaux, e nessa foi considerado o melhor jogador da liga, algo que nunca aconteceu na história do time antes. A temporada dele foi tão brilhante que de 79 gols feitos pelo time, 32
foi só do Zidane. Esse ano marcou como o auge daquele time, que foi eliminado apenas para o Bayern de Munique nas quartas de final da Copa da UEFA. Apesar de tudo isso que estava vivendo no Bordeaux, ele sabia que precisava ir além. Ele agradecia o presidente pelo reconhecimento, mas todo aquele talento precisava ir além. E foi então que, em uma partida contra o Milan, fez com que grandes da Europa quisessem contratá-lo imediatamente. Era uma noite atípica, todos os torcedores do Bordeaux pareciam saber que algo inacreditável iria acontecer naquela noite. A atmosfera daquele estádio, a pressão, o volume, a intensidade, parecia outra dimensão, outro plano desse mundo. E por falar em outro plano, o que aconteceu em campo também parecia algo fora da nossa realidade. O jogo de ida, o Bordeaux havia sido derrotado por 2-0 por Milan. Um dos gols marcados pelo lendário Roberto Baggio. Parecia uma missão impossível, mas eles não estavam esperando tudo aquilo que aconteceu. Quando o juiz soou o apito começando a partida, os craques Baggio e Patrick Vieira pareciam insuperáveis. O Milan tinha uma marcação bem ajustada, dava poucos espaços. Só que o Bordeaux estava em um nível de concentração além do normal. Principalmente o Zidane, com seu corpo e mente, parecia um soldado preparado para a guerra. Os seus passes eram precisos como um calibre. E isso fez toda a diferença. O Bordeaux passou a liderar a eliminatória. Os craques do Milan nada puderam fazer. O poder, a sinergia daquele time francês sobre o time italiano foi algo assustador, fazendo 3-0. E esse fez com que passasse de fase. Missão cumprida. Depois daquela partida, quem não tinha ouvido falar de Zidane passou a ouvir. E logo se tornou alvo de olhares atentos dos grandes clubes da Europa. Sabe quem se tornou alvo de olhares? Você. Acabei de ver aqui que você não se inscreveu, não ativou o sininho. Enquanto você faz isso, eu vou continuar a história. Como disse, os olhos do mundo estavam sobre o Zidane. Juventus, Barcelona, Newcastle, que estava brigando com o United pelo título inglês, esteve muito próximo de fechar o negócio. Mas algo aconteceu. O empresário de Zidane havia oferecido o jogador. Ele achou que pelo fato de ter oferecido outros jogadores que deram muito certo no clube, poderia ter feito o mesmo com o Zizou. Mas ouviu de Keegan, o treinador do clube, que pagar 1.200.000 euros era um roubo. Apesar disso, a Juventus continuava observando o jogador. Precisava de mais uma comprovação para agir, e ela veio. Durante a Eurocopa de 96, onde a seleção da França não fez uma campanha brilhante, sendo eliminado para a República Tcheca, o Zidane apresentou um futebol consistente, o suficiente para que o Vittorio Chiusano, até então presidente da Juve, comprasse o seu passe. Durante o torneio, o próprio Zidane acabou confirmando que estava de partida para a velha senhora. Ele iria jogar em um clube que era apenas o atual campeão da Europa e também do Scudetto. Era sua melhor oportunidade de crescer em um clube gigante. É muito comum vermos jogadores de hoje em dia ir para grandes clubes da Europa antes mesmo de poder tirar sua CNH. Não foi o caso de Zidane. Ele havia assinado com a Juve quando já tinha 25 anos. Logo percebeu a diferença de estrutura do clube. Não só isso, o fatídico estádio Delle Alpi, as constantes conversas sobre táticas, como parar os rivais, as melhores rotas de ataque em determinados jogos, tudo isso foi algo que impressionou bastante. Mas havia algo que pegou já no primeiro dia de treino. Como a disciplina tática era extrema na Itália, os treinos físicos eram bem intensos, mais intensos do que ele jamais imaginaria. Só que isso foi extremamente importante para ele. O Zidane era bem magro, apesar de ter uma estrutura física privilegiada. Todo o seu esforço nos treinos foi recompensado em seu primeiro gol pela Juve, e não poderia ter sido mais simbólico. Foi um belíssimo gol contra a Inter de Milão. Aquele lance mostrou também a sua classe, e também deixou claro que ele estava à altura do desafio. Já de imediato, a imprensa italiana começou a compará-lo ao lendário Michel Platini. Como a Juve tinha ganho a Copa Europeia, tinha a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes. O jogo era contra o River Plate. E para o Zidane, teve um gosto especial. Isso porque teve a oportunidade de encontrar com seu maior ídolo, o uruguaio Enzo Francescoli. Ele era muito fã do jogador, desde a época que defendia o Olympique de Marseille.
Na Supercopa da UEFA, enfrentou o PSG de Rai. Em um placar agregado de 9-2, Zizou conquistou mais um título. Aquele time tinha um poder ofensivo invejável, pois contava com outras grandes estrelas ao seu lado, Del Piero e Vieri. Ele se tornou um jogador imprescindível na Juventus. Com toda essa autoestima e sendo o atual campeão da Europa, o objetivo era muito claro: consolidar essa posição no topo do futebol europeu. E o Zidane estava lá para garantir com que a Juve chegasse até a final da Copa da UEFA mais uma vez. O adversário era o Borussia. Mesmo assim, o favoritismo era total da Juve. Poucos davam o Borussia como campeão. Era a grande chance de consolidar o clube no topo e... perdeu. A derrota foi amarga, 3-1. Particularmente para a Juventus, havia sido um grande baque, enquanto para o Zidane foi uma grande oportunidade. Jogar em uma final de um grande torneio era tudo o que ele pensava, almejava e imaginava. E ele continuou. Foi se tornando um grande maestro, orquestrando as jogadas de maneira fantástica. Isso o levou à conquista do Scudetto. Ele sentiu o prazer de ganhar um título daquela magnitude. Estava preparado para algo maior. Foi então que na temporada seguinte, mais uma vez, a Juve chegou até a final da Copa da UEFA, mas o adversário era histórico. Era o Real Madrid. Quando comparavam nome a nome, a Juve era a favorita. Mas o futebol não funciona dessa forma. E a recompensa foi mais um vice-campeonato. Nesse momento, Zidane sentiu a dor da derrota. Queria vencer e foi aí que o seu desejo e ambição de fato começou. Ele percebeu que para ganhar esse torneio teria que jogar junto com os melhores, subir mais um degrau. Mas antes disso acontecer, tinha uma grande missão: fazer uma ótima Copa do Mundo. Ele se integrou à seleção da França para realizar a preparação para o torneio mais importante de todos. Ele estava muito bem, tanto em campo quanto fora. Mas havia uma questão muito importante: a seleção da França não era uma das favoritas à conquista da Copa. Porém, os jogadores se apegaram em um grande fato: em Copas do Mundo, historicamente, nem sempre os melhores vencem, como a Holanda de 74, a Hungria de 54 e o Brasil em 82. E o Zidane já carregava o aprendizado consigo mesmo em duas finais. Não é o melhor que vence, sim o que está mais unido e comprometido. Era o que tinha aquela seleção, união de sobra. Fase a fase, ele foi mostrando isso. E o Zidane era uma peça crucial nesse quebra-cabeça, mas não no começo. Isso porque no segundo jogo da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, Zidane foi expulso após pisar no adversário, resultando em suspensão no terceiro jogo da fase de grupos. E assim, mesmo à disposição nas oitavas, o treinador optou por deixá-lo no banco de reservas contra o Paraguai. Foi um momento em que muitas coisas passaram pela sua cabeça. A primeira delas foi um profundo arrependimento, que lhe custou caro. Apesar disso, ficou muito feliz ao ver que seus companheiros conseguiram cumprir o objetivo de avançar para a próxima fase. Conforme o curto período de treino, ele tinha pouco tempo para retornar à titularidade, e se ele não desse tudo de si, ele seria novamente reserva nas quartas de final. E poderia muito bem perder de vez a sua titularidade. Só que, no dia do jogo, viu que seria titular contra a Itália. Apesar de ter ficado feliz, tinha uma missão muito difícil: garantir um grande jogo para ajudar o seu país. O jogo era duríssimo, ele sabia que seria. Estavam 2 anos jogando na Juventus, tinha total noção do que iria acontecer. O jogo ficou 0-0 e a partida foi para os penais. A primeira cobrança só poderia ter sido dele. Era o primeiro pênalti. Naquele momento, veio todos os momentos em que foi rejeitado, da sua dificuldade que teve no começo de sua carreira. Ele já venceu o futebol, ele só tinha que fazer o que fazia todos os dias nos treinos. Ele fez a sua parte. E viu de Baggio, da Itália, não conseguir fazer o seu. Zidane já conseguia perceber a confiança do time aumentar, depois de eliminar uma das favoritas. Na semifinal, não precisou ajudar diretamente nos gols. Viu seu companheiro Lilian Thuram, que não havia marcado nenhum gol na Copa do Mundo, fazer o primeiro, apenas 1 minuto após a Croácia abrir o placar, e depois marcar o gol da virada também. E assim, Zidane disputaria uma final de Copa do Mundo. Um jogador que esperou por tanto tempo seu momento no futebol
finalmente chegou. Apesar das duas derrotas amargas da Juve, era o momento em que ele poderia compensar tudo aquilo em um jogo. O Brasil era mais um favorito, mas o Zidane percebeu que seu time estava preparado para lidar com qualquer um dos favoritos. Um time unido e competitivo ao extremo. Simplesmente foi a melhor partida e o Zidane fez 2 gols de cabeça só no primeiro tempo. Uma vantagem importante, mas ele sabia que era o momento de focar ainda mais, ajudar ainda mais na marcação e garantir o título no segundo tempo. E no final, não pôde se conter. Mesmo de maneira tímida, por dentro estava extremamente feliz. Foi um momento de consolidação. Foi um momento em que Zidane se tornou algo muito maior do que ele mesmo imaginava. E isso foi comprovado com a maior honraria individual que um jogador poderia conseguir, a bola de ouro. Consegue imaginar o que passou pela cabeça dele? Bem, deve ser difícil imaginar, mas os responsáveis pelo Newcastle devem se arrepender amargamente. Além de rejeitá-lo com comentários desnecessários, terminaram a temporada de 96 como vice-campeões do United e no ano seguinte lutaram para não cair de divisão. Quando dizem que tudo acontece no tempo de Deus, a história de Zidane até aqui é o maior exemplo disso.